Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes de começar, vamos lembrar o nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através de cooperativas. E aqui a gente conecta histórias, né? Para vocês conhecerem o mundo jurídico de verdade, as histórias que a gente passa dentro dessa realidade. Nossa, que hoje eu trouxe uma advogada para falar para gente. E não é qualquer advogada, é uma advogada apaixonada pelo direito e tem histórias que, olha, não vou nem me alongar aqui para apresentá-la. Seja muito bem-vinda, doutora Rosemary Machado de Paula. Eu é que me sinto muito agraciada com esse convite, fiquei muito contente. Infelizmente, anteriormente não deu tempo para vir, mas hoje finalmente conseguimos alinhar e estou aqui assim felicíssima. Porque a agenda dessa mulher, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Disputadíssima, dificílima, mas eu falei, não vou desistir. Mas é uma honra tê-la aqui. Conhecer, assim, essa mulher fez história na advocacia do Espírito Santo. Então, assim, é uma honra mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente. Em que momento você escolheu o direito, ou o direito que te escolheu? Então, meu avô, eu posso dizer que foi quem apadrinhou essa ideia. Meu avô era um homem gostava muito de política, e ele ficava sempre me observando, um homem muito carinhoso, e falava assim, minha filha, você vai ser uma grande advogada. Mas eu sempre ouvi ele falando isso de mim. Por quê? Porque ele me via sempre se enfiando para ajudar alguém, ou defender alguma coisa, ou esclarecer alguma coisa. E ele foi colocando, sempre falava isso. E aí eu vi o quanto que isso era verdadeiro quando ele falava. E minha mãe já queria que eu talvez fosse para o lado de medicina, né? Nós éramos família muito pobre, de periferia, então médico para nós era algo... Nath Júnior. Né? Então, minha mãe achava assim que podia ter uma médica na família. E ela era técnica de enfermagem e acabou que eu até no iniciozinho, apesar de sempre pensar no direito, eu pensava assim, eu acho que ser médica vai ser melhor para a família. Aí eu até no início comecei, a minha mãe me levava nos hospitais, quando ela estava no plantão, que podia levar. Ai, mas eu achava aquilo tão triste. Uma vez eu fui com o menininho que estava queimado, era tão horrível. Eu falei, eu acho que isso não vai dar certo. E aí, de fato, eu já amava o direito e aí entrei de cabeça. E você sempre foi muito defensora dos direitos daqueles que precisavam de mais ajuda. Sempre. As pessoas me contavam as coisas e eu já achava de tomar aquele partido. E, por exemplo, das colegas que a mãe ou o pai tivesse feito alguma coisa, lá eu ia na casa do vizinho. Sério? Advogar a favor do colega? Não, a Rosângela tem razão, vocês fizeram isso. Eu não tinha nem tamanho, cara. Pra ficar defendendo aquilo que eu nem conhecia. Meu pai um dia me deu um sabão. Sério? Você para de perturbar a vizinhança. Tá vendo? Essas coisas a gente não sabe. Mas desde pequena, sempre apaixonada. E nunca pensou em concurso público? Não, nunca. Porque assim, eu acho que veio próprio da minha realidade. Onde... Hoje você ainda tem muitos órgãos públicos que auxiliam mais, no sentido de, se eu preciso de um advogado, ainda eu sei que é muito difícil, tem muita gente numa fila de espera, mas antes era mais difícil ainda, Carla. Então era muito difícil para tudo. E, então eu nunca pensei em fazer um concurso público, eu sempre pensei em estar junto com o povo, estar de fato advogando, conhecer dos casos e... Né? A UFES era algo meio que inatingível para gente, né? Para gente de periferia. Os alunos que lá estavam, que pese ela ser uma universidade federal, aspas, que deveria ser mais barato, não era bem assim, todo mundo sabe disso aqui. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade, porque na época tinha 2 faculdades particulares, e eu fui fazer a de Colatina, que me permitia ainda trabalhar. E chegando lá, eu
né, comecei a fazer meu curso e tudo, só que o dinheiro começou a ficar difícil de pagar as mensalidades, porque eu é que tinha que pagá-las. O que aconteceu? Começava perto das provas e eu conseguia assistir às aulas, sempre fui excelente aluna, mas tinham que me ausentar no dia da prova, eu tinha que era retirado. Hoje já nem acontece mais isso. Por causa da falta da mensalidade atrasada. Nossa! Aí chamava meu nome. Hoje não pode. Não pode. E aí, assim, não... Né? E eu falava, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um basta. Vou fazer o dinheiro para pagar a faculdade e depois eu volto a estudar. Mas não desisti da faculdade. E assim foi. Fui lavar prato, fui limpar casa, mas falei, eu vou fazer o dinheiro para pagar minha faculdade. Olha que legal. E assim, consegui. Meta e objetivo é tudo, né? Pus na cabeça e falei, vou à frente. E assim, também a gente tem aquele incentivo da mãe. A minha mãe era uma guerreirona, sabe? Que passou por várias dificuldades, com pouco estudo. E ela tinha essa coisa de incentivar muita gente. Era como se tudo fosse fácil. Ela, não, já deu certo. Nossa, ela levava cada paulada na cabeça. Que bacana. Ela era assim. incentivadora. Que bacana. Ela, minha irmã, muito bom. Que bacana, que legal. E hoje você fez uma carreira dentro do direito do trabalho, né? Mas sempre foi direito do trabalho, desde o início? Como é que você começou depois de se formar? Quando eu me formei, um amigo me chamou para trabalhar, porque eles precisavam de alguém dentro do escritório com uma certa urgência, e ele me falou. Ele falou, só que nós precisamos para já. E fazer a prova da ordem aqui, na época, era demorado, porque nem sempre tinha, em todo o tempo, em suma. E ele tinha essa coisa do direito do trabalho. Eu até, na época, eu falei assim, como eu não sei nada, você nem precisa me pagar até eu aprender. Ele falou, não, de maneira alguma, você vai lá, você vai ter uma remuneração e vai aprender. E aí eu fui me apaixonando, porque eu fazia as entrevistas e via as histórias. Mas também, o que eu fiz? Também, pelo direito do trabalho, te puxa um pouco para o direito previdenciário. Aquela pessoa doente, precisava de conhecer mais de INSS. E também família. Né? Quando você começa, você quer saber o que vai acontecer, você tem que tentar em todos os campos. Então, atuava pelo esse escritório com direito do trabalho e atuava separado com direito de família. Ai, mas era cada coisa, Carla, com direito de família. Teve um dia que eu me estressei geral. Eu fazia muito pro bono. Eu preciso me separar, meu marido é Isa, eu não acho, estou esperando na defensoria. Eu falei, vamos lá. Uma dificuldade, fiz tudo bonitinho, chegando lá, conversei com o marido lá fora. O negócio é vocês separarem, vão cuidar da pensão da criança. Chega lá, pelas tantas, o negócio emperra por conta de 2 TV. Tinha uma TV de 32 e eles eram uma família pobre. E tinha um filho. Aí uma TV maior, que eu acho que era de 40, ou a TV era menor, e tá lá. E a juíza, era uma juíza mais ou menos nova, e ela queria assim, vou esperar eles decidirem. Eu tô, né, na minha boa vontade, vamos esperar. Pro bono. A minha TV, porque eu assisto futebol, da TV eu não abro mão. Mas aquilo demorou tanto, me deu um piti. Falei, pra mim chega, a TV vai pra criança, vai pra mulher. E o senhor, por favor, não fala mais nada, porque o senhor tá conseguindo me irritar. E a juíza nessa hora? Aí que ela tava até assim ocupada, acho que olhando o outro. Aí ela acordou, silêncio, nós já chegamos a um acordo final. Eu acho que ela olhou assim, essa advogada tá fora do medicamento. Mas me irritou muito. Criança assiste TV, o menino era pequenininho e ela falava isso, mas ele gosta muito de TV. E o cara só falava, mas o meu futebol. Aí, por fim, eu acho que ele também viu que deu, né? No instantinho, nós finalizamos, fomos embora e eu falei, chega. E aí você desistiu do direito de família? Não, eu ainda faço muito, mas vou dar um tempo. Mas a minha paixão maior é o direito do trabalho. Olha, que bacana. O previdenciário também, porque acaba que um vai puxando o outro. Claro. Mas aí você falou que fez muito pro bono, mas você também recebeu honorários de diversas formas, né? Inclusive em jaca, em bordados, como é que é? Então, quando eu abri meu escritório, é aquela coisa, né? Quem é que vai vir até mim? Eu não tinha família que falasse assim,
seu pai foi advogado ou um parente. Eu não tinha quem me indicasse, eu não tinha um sobrenome conhecido, né? Eu falei, mas vamos ver. Aí eu abri aquele escritóriozinho alugado, que para você comprar a primeira mesa, você vai lá no Topa Tudo e vai lá, aquela mesinha ainda faz um regalo. Não, pô, essa aqui tá com um buraquinho aqui, dá pra fazer mais barato. Leilão. E abri o escritório finalmente. E eu ficava assim, eu trabalhava de manhã num lugar e na parte da tarde eu ia pro escritório. Eu tinha tanto medo de não ter ninguém, não aparecer ninguém. Só que aparecia. Só que quando você falava em valores, eles nunca tinham nada. Nunca tinham dinheiro porque eram pessoas, né? Simples. Com a dificuldade financeira gigante e cheias de problema. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu pelo menos vou aprender. Vamos lá, eu vou ter mais experiência, vou mais no juízo, ou seja, não é nem bem a experiência, porque eu já conhecia, já tinha bastante tempo de formada, mas o que eu pensei assim, vai ser uma forma de ajudar, e Deus vai me ajudar. Ponto. E aí o que acontecia? De fato, eu não tinha os honorários em si. Quando vinha o resultado de uma forma ou de outra, e aí eu recebia galinha caipira, que eu sou apaixonada. Coxas boas. Eu tenho uma coxa de fuxico gigante, de casal, que a senhorinha fez. Mas ela me dava tanto trabalho. Mas ela também deve ter tido muito trabalho em ter feito aquela coxa de fuxico. Claro. Linda. Ela até faleceu, eu tenho essa coxa até hoje, uma grande memória. Esses tempos atrás, assim, hoje... eu já recebo os meus honorários, mas ainda assim eu vou te dizer... Os agradados ainda vêm. E eu digo o seguinte, que isso não tem preço. Não tem porque preço. Porque honorários é a obrigação deles em me pagarem pelo serviço que eu prestei. É a sua contraprestação Agora, do serviço. Comprar uma galinha caipira ou matar uma galinha e trazer para mim a trabalheira que dá, para me agradar, aí isso eu fico muito envaidecida, fico muito contente. Mas legal. Eu trato meus clientes mesmo de forma muito diferenciada. Que legal. A gente vê que você tem uma paixão, né? Essa diferença de tratamento. Não, eu ligo. É um tal de eles vão lá para falar assim, doutora, minha filha tá assim, assim. Eu ligo. Liga lá para a doutora que ela fez isso. E eu falo, a senhora quer o quê? A senhora quer problema para sua mãe? Por ser menor? Não sei o quê. Eles... E outra coisa, e vai passando. Eu atendo o pai, depois atendo os filhos em alguma demanda. Quando os pais falecem, eles me procuram para tomar alguma opinião, para tomar um parecer. E é muito bacana. Que legal. Meu escritório realmente... tem uma ligação, eu digo que é um escritório boutique, tem uma ligação muito grande com os clientes. Olha, que bacana. E assim, é um escritório familiar, né? Porque atende a família. Mas conta pra gente, então, assim, como é que... se tem alguma história, assim, que tenha te marcado dentro dessa sua jornada? Claro que você tem histórias e histórias, né? Tem muitas, assim, Você se emocionou já com algumas histórias? Nossa, você é muito emotiva? Não, eu, assim, não sou de ficar chorando, mas... porque até mesmo se você começa a ficar muito... O que acontece? Que eu achei muito engraçado quando eu me formei e fui para a justiça em si. Eu achava os servidores e todo mundo de muito mau humor. Você via muito poucas pessoas sorrindo. Ou a Justiça do Trabalho tem sorte que tem muita mulher, né? E isso nos ajuda muito, nos ajudou muito. Sim. A Justiça do Trabalho tem grandes advogadas desde sempre. Não é como cível que você via mais homens. A Justiça do Trabalho, a mulherada teve um tempo que dominava. Não que não tenha mais homens do que mulheres, mas assim, houve um tempo que de fato dominava. Grandes nomes. E isso era muito bom porque você se sente abraçada. Mas assim, as pessoas sempre eram muito mal-humoradas e eu sempre fui muito alegrinha. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou ter que mudar isso. Parece que não funciona muito. Mas assim, das histórias que, como eu disse, quando eu comecei, então eu, além de atender clientes, eu também fazia trabalhos sociais, porque era uma coisa que veio da minha mãe. A minha mãe, nós como morávamos em comunidade, a minha mãe era enfermeira e atendia as pessoas lá que moravam em palafitas, essas coisas, para aplicar uma injeção, não ganhava nada, mas também ganhava porco, ganhava essas coisinhas que acabou passando para a filha. Mas em suma, e aí eu fazia um trabalho aqui em Vila Velha, numa comunidade.
e atendendo mulheres que sofriam de violência ou que estavam tendo seus poucos patrimônios depredados pelo marido ou por um vizinho, coisa e tal. E aí, bela noite, eu e minha mãe fomos num show. Eu atendi muito tempo essa comunidade. Eu não fazia as ações para eles, mas eles iam lá atrás de solução. Sim, o que fazer? Ou eu escrevia, fazia uma peça, indicava qual órgão procurar, e perfeito. E aí um dia eu e minha mãe estávamos num belo show lá que nós fomos, acho que era de Roberto, não sei de quem, e o show atrasou muito e o ônibus não ia até a nossa casa, o ônibus da noite, lá o tal do Bacurau. Nos deixou aqui perto da ponte, a gente tinha que andar até depois lá de Itaparica, quando era um tempo mais deserto e tudo. E aí vinha eu e minha mãe e via uns cidadãos, assim, umas pessoas, aí nós falamos, e pelo que a gente notou, falei, nós íamos ser abordadas ou assaltadas, assim, sabe? E aí, pelas tantas, eles se dividiram. Quando vieram dois à nossa frente, assim, um deles me reconheceu. E eu não o reconheci, porque, de fato, eu não o atendi. Mas ele falou, ele explicou, oi, doutora Rose, o que a senhora está fazendo aqui a essa hora? Era uma coisa de 2 horas da madrugada, sabe? Aí eu falei, não, aí você fala assim, como é que eu falo? Não estou te conhecendo, mas aí você fala, né? Aí ele falou, não, a senhora ajudou minha mãe a não perder a casa. E olha, mas foi tão bom. E eles aí, o que aconteceu? Eles me levaram, acompanharam a minha mãe até um ponto de ônibus para esperar o ônibus que só ia passar lá pelas 5. E, de fato, a gente não tinha dinheiro para táxi. Táxi era muito caro. Não tinha essa coisa do aplicativo, essa facilidade de hoje. E ficaram lá comigo, com minha mãe, até que o primeiro ônibus rodou e que nós pudéssemos ir para casa com segurança. E foi muito engraçado, porque eles ficaram lá horas. E nesse tempo, eu fiquei virando tipo um balcão de informação. Um ponto de ônibus informativo, né? Não, a minha vizinha tem um problema assim com o INSS. Então, vamos lá. Fala com a sua vizinha para fazer isso assim. E então, assim, é uma das coisas que a minha mãe fala de fazer o bem sem olhar a quem. Olha só como essas coisas, de fato, retornam. A vida, e eu levo isso até hoje, a vida é um 8. O bem que você faz aqui, ela retorna, assim como o mal também. É isso mesmo. Que legal! E que outras histórias aí? Eu vi que você fez uma listinha aí, né? Uma listinha. Então, tem uma história assim, eu fico, como eu disse, eu sou apaixonada, eu me vejo. Então, quando alguém dá uma provocação, vamos de um caso assim de um rapaz jovem, acho que foi um dos primeiros empregos dele numa empresa multinacional aqui de Vila Velha, enorme. E esse rapaz trabalhou lá quase uns 3 anos. E um dia ele aparece lá no meu escritório, muito simples, da roupinha bem rota, sabe? E de difícil compreensão. Aí você tinha que sentar, conversar, e aí ele veio me dizer que não recebeu nada quando saiu. Não recebeu nada. E vai contando, deixa eu ver sua carteira. Aí vi, eu falei, mas eu tinha que ter recebido. Eles falaram, mas eles mandaram eu assinar uns papéis lá, mas eu não recebi nada. Aí fui lá, li. Eu vi que ele foi despedido, a princípio seria uma justa causa, e depois falaram que ele estava pedindo conta, em suma. Só que, de fato, ele não recebeu, porque se tinha um aviso, ele também não cumpriu, ele ainda saiu devendo, no documento lá na rescisão ainda estava devendo. Aí fomos nós. Como ele não contava tudo, né? Você faz todos os pedidos, pede as horas extras, pede tudo que tinha, e vamos nós lá para a audiência, com essa multinacional, o pessoal todo emproado. E ele, aquele homem que mal sabia falar, e o juiz, então, lá pelas tantas, a empresa fala, nossa, excelência, só no mês eu dei 14 advertências para esse trabalhador. 14 advertências? Só no mês? Vamos lá, né? Porque dessas coisas... Os dias do trabalho. As advertências eram porque ele ia tomar água e um bendito de um suco. E ele, na minha opinião, hoje, assim, a gente vê, ele tinha um tipo de autismo. Ele tinha um tipo de deficiência de compreensão, mas carregava pedra. Ele fazia a faxina do exterior da loja, da parte externa, sem reclamar, se chovia. E eles não o mandaram embora, nunca pensei, né? Aí você fala, por que não mandaram embora? Porque ele carregava pedra. O que mandava fazer, ele fazia.
Só que teve um período que ele também foi trabalhar interno, trabalhava lá fora, e quando eu trabalhava interno, ele já ficava num outro departamento onde, por exemplo, tinha um suco e um negócio que ele não podia beber toda hora e beber. Ele via lá o suco, terminou a tarefinha dele, ele ia lá beber o suquinho dele. E aí eles começaram a fazer a advertência para ele. Porque bebia água e suco, mas desempenhava todas as funções. E esse rapaz foi mandado embora. E o que acontecia? A chefe dele, na época, entendia aquilo como um abuso. Eu te dei uma advertência. Você fez a mesma coisa. E o juiz falou, mas vamos ouvir esse trabalhador. Ai, pelo amor de Deus, essa foi a pior parte. Ele falou assim, seu Genivaldo, o senhor bebia o suco, sim? A sua chefe falou que não era para o senhor beber, o senhor bebia? Eu bebia sim, seu juiz. Eu era terrível. Ele falava, mas ela falava para o senhor que o senhor não podia beber a todo momento? Que só podia ser na hora do lanche? Ela falava, mas eu estava com sede, o suco estava lá, eu era terrível, eu ia lá e bebia. Daí o juiz olhava para mim assim e falava assim, ai, doutora, né? O que eu faço? Até o juiz estava pedindo socorro. Bem, perdi a ação, mas aí... Quando nós estávamos saindo da sala de audiência, o advogado e a outra colega dele e o preposto falaram assim. Aí ele falou lá, o juiz perguntou, ele não recebeu seguro-desemprego, como é que está se virando? Ele falou, eu estou vendendo picolé. Aí eles falaram bem assim, doutora, nós vamos tomar até a caixa de picolé do seu cliente. Para mim, tornou pessoal. Fui para o tribunal, reverti. Por quê? O tribunal entendia exatamente o que eu entendia. Se ele era uma pessoa, era um bom trabalhador, eles criassem outra forma, então tirasse daquele departamento do suco, ou deixasse um suco perto dele, qualquer coisa dessa forma, porque ele era bom de trabalho. Isso era claro. O que mandava fazer, ele fazia, ele desempenhava. Agora, dar 14, e o que aconteceu? Ele começou a ser humilhado pelos colegas. Todo mundo ficava rindo. E como ele tinha essa pouca compreensão, hoje as empresas estão mais afetas a isso, em ver uma certa dificuldade de raciocínio e ajudar aquele trabalhador, essa empresa não. Deixou ainda que ele fosse motivo de chacota. O pessoal, lá tá, ele bebendo suco de novo. E outra coisa, pobre. Muito pobre. Então, acho que aquele suco era, assim, algo que deixava ele impressionado. Era tipo alguma coisa que tinha uma torneira. Muito, né? Aí ele falava, não, por que eu não vou... Aí o tribunal exatamente entendeu que o que passaram a fazer com ele era vexatório, humilhação. E principalmente sabendo da dificuldade dele de compreensão e raciocínio. Ganhei, inclusive, os danos morais. E aí ele pôde beber bastante suco. E ficar com a caixinha de picolé dele. Nossa, e cada vez que isso acontece, assim, que tem um cliente especial, assim, que a gente vive a história dele, no escritório a gente comemora com muito... que legal! É um café especial. Ou a gente sai para comemorar por ele, de tão feliz que a gente fica. Não é nem a questão de honorário, porque às vezes as pessoas falam assim, mas vai ganhar uma fortuna de honorários. Não é, não. Não é, ações que dá menos, que embate igual a essa, eu costumo ganhar valores bem mais expressivos do que uma ação como essa. Mas... o emocional, a felicidade é bem maior de falar assim, foi feita a justiça. E já teve colegas advogados que se indispuseram com você por conta do embate jurídico? Várias vezes. Levando mesmo pro lado pessoal. Leva pro lado... Assim como quando falam alguma coisa para meu cliente, eu acabo também levando pelo lado pessoal. E assim alguns colegas, principalmente, Carla, mulher. Hoje... É mesmo? Sim. Então, nós tivemos que rasgar, não é nem abrir, é rasgar a nossa posição na justiça como um todo. É um mundo realmente que era masculino. Sim. Os escritórios sempre capitaneados por homens, né? E principalmente aqueles que tinham nomes de família, que carregavam grandes bagagens. Então, quando você chega, você não é muito...
não há nenhuma facilidade, não lhe facilitam em nada, muito pelo contrário. Sempre subestimam, e eu ainda digo mais, no meu caso, negra, né? Mulher preta, de periferia, porque eu ainda morava na periferia, e não tinha aquelas roupas tão elegantes, né? Quando você mexe com multinacionais, vem aqueles ternos caríssimos, aquela... Então, quantos embates? Antes eu tentava ser assim, educada. Comecei assim, vou mostrar a educação, que é aquela que a minha mãe me deu, com palavras, né, bem rebuscadas, né? Eu vi que isso não estava funcionando. Por fim, eu era para baixaria mesmo, batia na mesa, botava a mão, e o senhor me respeita. Respeita meu cliente, porque principalmente eles querem crescer na fala e desrespeitar o cliente seu que está lá. Entendi. Certa feita, uma juíza, né, estava recente aqui também, e meu cliente era muito simples na fala. E os advogados começavam a falar, e falava com ele, e ele começava a responder. Eu falei, seu José, fica quietinho que quando for o seu momento, a juíza vai falar. E aí, nada, e seu José falando. E eu falei, doutor, o senhor não se dirige ao meu cliente, até que seja o momento. O senhor não está aqui para interrogar meu cliente. O senhor acha que está entendendo que o senhor está na justiça errada. Por fim, a juíza também começou a ir contra mim por algum motivo, assim, né? Eu sempre na justiça, eu tentei entender toda a matéria. Eu ficava citando artigos, hoje eu já não faço mais isso, mas eu ficava falando que o artigo tal do CPC com a CLT e ficava cheia de... Hoje esquece, eu não falo mais nada disso. E aí então a juíza foi e falou assim para mim, mas onde que a senhora quer chegar? Por que a senhora está pedindo essas horas? Acho que era horas em Tinder. Eu falei assim, excelência, e era uma frase que um outro juiz usava. Até hoje, pela manhã, no café da manhã, o artigo tal da CLT, combinado com o artigo tal do Código Civil, previa isso. Aí ela foi e caçou minha palavra. A senhora está me desrespeitando, né? Desacato. E aí, estou caçando sua palavra. Aí depois ela foi para cima do meu cliente. Aí eu botei e falei, segurei na mão dele bem firme. Seu José, o senhor não vai falar nada. Nada. O senhor vai ficar calado. Os olhos do seu José eram desse tamanho. Porque ele tinha uma juíza. Dizendo assim, eu sou a juíza. E tinha a mim dizendo que ele não podia porque ela tinha me caçado a palavra. Então, meu cliente estava só. Então, ele não tinha ninguém representando. E não, assim, os órgãos da OAB de falar assim, por que não ligou para quem? Nem celular direito, eu acho que eu sei se eu tinha, não, sabe, umas coisas. Aí ele olhava para mim e falou, eu sou sua advogada e eu estou falando, o senhor vai ficar calado. Ela falou, pois então, eu vou dar confissão, se ele não falar. Pois sem advogada ele não vai falar. A senhora já caçou a minha palavra, eu vou respeitar. Mas a senhora está presa, a senhora está desacato. E me conduziu para a Polícia Federal. Foi para a polícia? E o pobre do seu José ficava sem saber o que fazer. Falei, seu José, o senhor vai para sua casa bonitinho que eu vou para a polícia. Carla, e aconteceu de eu ir na polícia tantas vezes na Polícia Federal. Você foi mais vezes. Mas nem sempre foi desacato, mas às vezes, porque ficava esse embate, eu e os advogados. Conduz todo mundo. E aí, o meu cliente também, aí ela fala, não, sua testemunha, polícia. E aí, o que aconteceu? Eu ia lá tantas vezes que, por fim, o delegado... E era geralmente nas últimas audiências. Falava, de novo a senhora aqui, doutora? Falei, sim. Aí eu explicava, eu não desacatei, nem meu cliente mentiu, e essas coisas, né? Por fim, eu formei, foi assim, quase que amigos, que chegava lá. Às vezes o delegado estava lá numa apreensão de drogas, ele... ligava para lá, falava, fala com a doutora, que ela tem que ficar disponível, mas ela pode ir para casa, que depois a gente liga e ela se apresenta novamente na polícia para depoimentos e tudo.
E assim, eu conversava com um, ficava conversando com outro, ficava muitas horas, né? E depois eles me dispensavam até que o delegado... Porque, de fato, tinha muitas operações naquela época e era verdadeiro, estava na TV e a TV estava lá em volta, coisa e tal. E você lá? E eu lá, por conta de um falso testemunho, não sei o quê, que alegavam que tinha... E não era nada daquilo. Quando conversado, o delegado via que não tinha nada a ver. E, de fato, meus clientes não estavam errados e tampouco eu estava desacatando. Com o tempo, as coisas foram se solidificando, verificar. Eu passei a ser, de fato, respeitada, sem precisar ficar gritando o tempo todo. Mas eu digo isso sempre para as advogadas. Não deixem que cresçam e que calem sua voz. Isso é muito comum. Quando você está começando, você quer ser cordial, você quer ser educada, que é aquilo que você aprende na faculdade. Claro, claro. E que eu aprendi também na minha casa. Mas não é bem assim que funciona para nós, principalmente aquelas com problema de cor, de gênero. Não, que não raça, deveria ser um com problema, ninguém. Né? Não deveria ser problema. E isso acabou te levando, inclusive... Inclusive as comissões hoje na OAB, porque você representa, né? Tem uma representatividade muito grande dentro da ordem, né? Conta pra gente. Então, eu nunca me interessei de fato, na verdade não é porque não interessei, sempre não me sobra tempo. O trabalho me toma muito tempo. E eu nunca fiz parte de OAB, coisa e tal. Nem quando eu era conduzida, eu nunca me lembro de ter solicitado alguém para me acompanhar. Eu sempre, tipo assim, vou me virar sozinha, me virei sozinha. Mas aí eu fui vendo que os outros colegas não tinham isso. Eu vi, às vezes, jovens advogadas sendo humilhadas por colegas ou por juízes que caía no choro em plena audiência na justiça. Quantos deixaram a profissão? Principalmente a Justiça do Trabalho, que todo mundo tinha um bordão. Justiça do Trabalho não é para fraco. Era complicado. Era faca, navalha todo tempo, era tudo muito rápido. Você tinha que fazer uma sustentação, tinha que fazer uma defesa, fazer uma emenda e tudo acontecia muito rápido. Às vezes a diligência, os juízes eram ótimos atuantes, parava tudo, enfiava todo mundo num determinado carro para ir ver se a empresa tinha ou não aqueles documentos que a gente falava. O funcionário falava, tá na gavetinha tal, seu juiz. Eram aquelas empresas que faziam, quando você era admitido, já assinava a rescisão. Ah, entendi. Quando você entrava com a ação, falando, não, foi ele que pediu conta. E aí, então, nós fomos uma vez lá, sabe? Aí ele falava, não, ficava na gavetinha tal. E aí acontecia E era tudo muito rápido. Muito rápido. E ninguém mexe em celular. E põe todo mundo no detalhe. Então, assim, aí depois eu vi que, de fato, eu precisava ser um reforço, um apoio para as demais colegas. Assim como outras colegas foram para mim. Às vezes a gente tinha um problema muito sério com determinado magistrado ou com determinado colega. E então eles falavam, não, vamos lá para ser pelo menos a testemunha. E aquilo se formava 3, 4 colegas para ver se aquilo que a gente estava dizendo fazia sentido. E nós começamos a formar isso. Falei, então, por que não colocar isso através da ordem? Aí o Risque foi o primeiro que veio me convidar. Eu falei, não, eu não tenho tempo. Ele foi lá no meu escritório. Falei, não, você tem que participar. Por isso é que você fica reclamando que isso ou aquilo acontece, que vocês estão lá presente. Vamos colocar letras nessa defesa. Ordem, CAAS. E aí as meninas foram me convidando para... vem para a igualdade racial, vem para a comissão dos idosos. E eu me apaixonei. Não posso estar todo momento junto, não posso estar em todas as reuniões. Mas fiquei muito feliz e acabam sempre elas me arrastando para mais uma comissão e eu fico apaixonada pelo tema. Que legal, que bacana. Nossa, olha, aqui ficaria horas aqui batendo papo, né? Não, vocês não sabem, mas nos bastidores a gente estava até combinando aí algumas viagens, né? Só para ficar batendo papo. Agora a gente entra numa fase da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você diz o que vem à sua cabeça. Vamos lá, tomara que eu não dê branco. Se der também não tem problema, não. Nunca diga para uma advogada. Você não consegue. Alvará é? A coroação do seu trabalho. Justiça é? Deveria ser igualdade, mas não é.
ela não é igual para todos, infelizmente. Processo físico ou eletrônico? Processo eletrônico para algumas audiências, alguns tipos de audiência. E presencial. Não, físico não. Físico não, eletrônico. Não, eletrônico, Audiência, desculpa. Audiência virtual ou presencial? Então, para a instrução eu ainda prefiro a presencial. Acho isso importante para o juiz ter o feeling das pessoas que estão ali presentes, você também, para conhecer aquelas testemunhas, a forma como ela está se portando. E eu entendo que para a instrução é muito importante. Para alguns atos, não. Tipo perícia, uma tentativa de acordo, eu acho que funciona muito bem a híbrida ou a virtual. O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Você vai ter vários órgãos que vai te dar respaldo, você não está sozinha. Porque antes era como eu sempre me senti, sozinha. Isso é muito importante. O que mais te irrita num processo? A demora. Esse é o concura aqui. Nunca comece uma sustentação oral com? Infelizmente. Esse é... Se não fosse advogada, seria? Advogada. Não tem outra opção. Eu vi que, como eu disse, eu poderia ser médica, né? Como eu até cheguei a pensar, a cogitar, mas a minha paixão é a advogada. Para você ter ideia, eu perturbei as minhas sobrinhas. Uma era bióloga, a outra amava medicina e falou, não, tudo bem, vai lá fazer. Aí ela desistiu, eu falei, vem pro direito, vem. E foram? Foram. Olha, que legal, ainda converte. Doutora Rosimere, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Amei o nosso bate-papo. Amei estar aqui. Como fiquei contente, porque é leve, é saboroso e dá vontade, de fato, igual eu falei, vamos fazer uma viagem junto para ouvir tantas histórias que você ouve aqui de outros advogados. Eu sigo sempre que posso eu assisto toda, ainda que não seja no mesmo dia, eu dou minha curtida. Eu amo. Que legal. Seu programa é demais, seu podcast é muito bacana. Obrigada. Já fica aqui convidada para outras vezes, hein? É de uma leveza, sua equipe também é muito parecido, assim, para você ver o que é um segmento, da forma que você é, a sua equipe também é assim, abraça, é muito gostoso. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, para essas histórias chegarem cada vez mais em mais gente e a gente poder divulgar esse trabalho jurídico maravilhoso. Aqui, os bastidores do mundo jurídico, as resenhas de verdade. E se você tiver uma boa história, comenta aqui, quem sabe você aparece aqui também. Até a próxima!